Olá, pessoal, boa noite. Direto aqui de Resende, no Papo com a Nutri. Oi, Eliane, seja bem-vinda, minha linda. Silvana, Vanessa, muito boa noite. Hoje é uma noite muito especial, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Que nossa mãezinha esteja nos abençoando, nos protegendo. E dia de aprendermos no Papo com a Nutri como cuidar do planejamento do nosso cardápio, né, gente? A mulherada tá desesperada em casa, sem saber como que vai fazer, o que que vai fazer. Olá, Bruna! Helena! Oi, Tereza! Olha, estamos cheios de nutricionistas, dona Ceci. Turma do Rio de Janeiro já está marcando aqui presença. E vamos nós. Amém, Eliane. Nossa Senhora de Fátima nos abençoe. Que seja uma live muito abençoada, que possa trazer muitos benefícios e ajudar muitas pessoas, não é? Ah, Helena, obrigada. Deixa eu achar aqui que a nossa convidada ela já está aqui. Dona Ceci Santiago. Pera aí, cadê? Opa, o que a Nutri não está conseguindo fazer? Não está aqui. Então, hoje é um bate-papo muito importante para o nosso dia a dia, né? Para a gente aprender muitas coisas boas para a nossa rotina diária. Olá! Boa noite, Dani. amiga. Tudo jóia? Opa! Tá travando a dela? A minha, vocês estão me ouvindo bem? Imagem. Acho que deu uma travadinha aí na sua já. Eu tô te Com a ouvindo. bolinha. Eu tô te Tá? ouvindo. Você tá ouvindo? Beleza. Tô. Perfeito. Tudo direitinho? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada Bom, pelo então hoje, convite. É muito Opa, bom é estar aqui com uma honra. você. Dona, eu falei de você, Ceci Santiago, é nutricionista, trabalhei com ela em 2002, ela faz parte da minha formação como nutricionista, então me ajudou muito, foi a minha coach para a área de serviços, né, a área comercial, de empresa, a área de controle de qualidade, então sou muito grata por todo carinho, por tudo que ela traz até hoje, até hoje ela é minha coach de longe, ela puxa a minha orelha de longe, quando ela assiste minhas lives, quero ver hoje o que ela vai falar. Então, é muito bom você saber que tem uma mentora, que tem alguém que está cuidando, que está te orientando. Muitos projetos, ela hoje, além de nutricionista, gente, ela é coordenadora do curso de gastronomia da UFRJ, é consultora de qualidade, ela faz aula em pós-graduação de controle financeiro, gestão financeira, controle de qualidade, enfim. Essa mulher está desesperada, gente, porque se eu sou 220, ela é 440. Imagino ela dentro de casa, quietinha, sozinha. Então, é muito bom falar das pessoas que a gente ama, né? Então, todas as minhas grandes empreitadas, ela está junto. Me levou para Olimpíadas, a Nutri Olímpica veio desta senhora aqui, que é minha mentora. Então, gratidão por hoje estar aqui, tá? Contribuindo. Eu já falei que hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, que ela nos abençoe, e hoje é dia de quem, gente? Aniversário simplesmente da Ceci. Então, a data de hoje foi escolhida assim a dedo, para que ela pudesse estar comigo nessa comemoração especial de aniversário dela, fazendo a live. Ceci, seu Dani, deixa vídeo eu está fazer travando. só uma coisa. É. Deixa eu fazer uma coisa para ver se melhora. Peraí. A imagem ela está um pouquinho travando. Shirlene, seja bem-vinda. Enquanto isso, eu vou vendo aqui vocês. A tela vai Vê se ficando... melhorou. Ah, agora sim. Melhorou. Tá. Levanta um pouquinho. É que a internet às vezes não fica legal aqui. E à noite, né, a gente fica aqui doida. Qual que é o horário do dia, né? E nesse horário a gente tem uma certa quantidade de lives acontecendo
Então, a internet tem um volume maior de utilização e aí, com isso, em algumas situações trava. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com você, não é? Estar confinada ou enclausurada, como dizem alguns amigos meus, é complicado, porque eu realmente faço algumas coisas, mas Bravo. também é bom para você ver uma série de aspectos, né? Rever uma série de situações, planejar melhor algumas coisas, né? Repensar sobre tantas outras coisas que a gente acaba no dia a dia fazendo de forma meio que atropelada, né? E assim a gente consegue, e bacana. E quando a gente pensou, eu pensei logo na Cecia, a minha referência na área de produção, de planejamento. A gente fez já muitos projetos juntos, ainda fazemos, né? Muitas consultorias, Ceci vira e mexe, me liga, Dani, vem me ajudar aqui, e aí a gente faz trabalho junto, ou eu estou aqui montando algum projeto, é nela que eu vou pedir uma ajuda, uma opinião. Então, vamos hoje, olha, todo mundo te passando felicidades, todo mundo mandando 1000 beijos aí para você. No final a gente canta parabéns, pessoal, pode deixar. E vamos falar de cardápio. Então, às vezes a gente conversando, a Cecília ela é minha paciente, tá, gente? Além de Nutri, ela é minha paciente. Então, sexta-feira ela está dando um destaque, tem 2 semanas, né? Na semana anterior. Toda sexta-feira tem um destaque da Nutri e ela foi para o destaque da Nutri porque ela agora está cozinhando, gente. Essa pessoa que não parava em casa, agora ela está tendo tempo de botar todas as receitinhas dela e inventando e muito. Eu fico muito feliz com isso. O que você tem para falar para a gente sobre o planejamento de cardápio? Não só as mulheres, os homens, quem estão em casa, o que a gente precisa ter em mente para planejar um cardápio de casa, Cecília? Pois é, com tantas atividades que a gente tem em casa, né? Como muita gente fala, né? Além de ter que trabalhar de casa, tem que fazer N outras coisas, né? E o cardápio e as compras acabam ficando de uma forma assim um pouco improvisada, né? Então, e a gente tem que pensar, mesmo que na casa da gente, como se a gente fosse um negócio, como se a gente fosse uma empresa, né? Então, quando a gente tem um negócio, uma empresa, a gente não faz todo um planejamento, né? Então, em casa, a gente também precisa, até porque esse planejamento vai ajudar muito a gente a otimizar e a facilitar a nossa vida, né? Então, ao invés de, por exemplo, a cada dia eu ter que pensar naquilo que eu vou fazer, eu escolho o início da semana, ou o final da semana, ou a cada 10 dias, eu sento e vou fazer o meu planejamento. Com isso, eu vou poder organizar as minhas atividades dentro da área de alimentação e vou também poder cuidar do órgão mais importante da vida da gente, que é o bolso. Não é verdade? Porque toda vez que a gente compra de forma improvisada, normalmente a gente não compra pelo melhor preço ou não compra o melhor produto. Né? Então, mas eu vou ter que escrever o cardápio, Ceci. Seria interessante, né? Porque aí, na hora que você escreve o seu cardápio, você começa a observar uma série de aspectos, né? Tipo assim, a melhor utilização dos alimentos. Como eu estava falando para a Dani, né? Outro dia eu pedi couve-flor, que eu queria fazer uma preparação com couve-flor que eu tinha achado na internet, que era um cuscuz de couve-flor. Até então, eu só tinha feito cuscuz marroquino. Ok, o couve-flor chegou, tirei os buquês, mas e o talo? E as folhas, né? E aquela parte grossa? E aí eu falei assim, será que não dá certo fazer um purê de couve-flor? Né? E a Dani falou, nossa, purê de couve-flor? Eu disse, pois é, ficou uma delícia. Né? Então, na hora que Inventando você e dando certo. Exatamente. Na hora que você senta e você começa a organizar que tipo de carne, né? Qual que será o complemento, você consegue otimizar melhor e com isso você aproveita totalmente o alimento. Porque aquela parte do couve-flor que você jogava fora, né? Ela está incorporada no preço. Então, o teu couve-flor custava 10, quando você tira essa parte grossa, ela passa a custar 15, 20. Né? Então, com A gente isso... perde muito. Até porque hoje em dia, Dani, também muitas pessoas perderam renda, né? De alguma forma, né? Ou tinha algum trabalho que foi reduzido, ou tem um negócio que está sem tantos clientes, né? Então, tudo isso é importante.
E uma outra coisa que é muito importante também é você, assim, em vez de você comprar 10 itens, eu vou comprar 3, aqueles que eu mais uso. É até uma forma de você fazer uma reeducação alimentar com as pessoas da sua Otimizar casa. essas compras aí ajuda o bolso e facilita essa criatividade, né? Da pessoa inventar receitinhas com o que tem em casa. Olha isso, Exatamente. Você né? inventa as receitinhas, né? Você troca os ingredientes, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um brócolis. Com as folhas do brócolis, eu vou fazer uma sopa, eu vou fazer um arroz verde, eu vou fazer um caldo, né? As aparas da carne servem para fazer molho, para que eu não utilize aquele famoso, né? Já industrializado. Mas ele é muito mais prático. Ok, ele é mais prático, mas ele também tem conservantes, ele também tem os estabilizantes, né? E tudo isso faz com que hoje a gente tenha um grupo tão grande de pessoas com algum tipo de alergia. E isso é química, né? Que a gente vai colocando para dentro. Qualquer inflamação que a pessoa tenha, seja uma gastrite, seja de pele, qualquer problema, a obesidade, o diabetes, qualquer problema que a pessoa tenha, isso vai potencializar essa inflamação. E hoje a gente está Exatamente. buscando o quê? Ter saúde e melhorar a imunidade. Então, se eu estou inflamando, se eu estou colocando agentes agressores, não está sendo bacana para a minha saúde. Então, muito importante isso, preparar seu caldinho de legumes, de carne em casa. Bom para o bolso, bom para a saúde. Excelente. Exatamente. E além do mais, né, explorar os temperos naturais, né? Porque eu tenho explorado muito as ervas e isso tem dado um sabor diferente, né, nos alimentos, sem tanta utilização do sal, né? Porque você pode fazer várias preparações utilizando temperos naturais, né, e que dão um sabor todo especial. Esse é o grande segredo, né? E quando a gente fala dessas compras também, né, a gente precisa observar o que a gente tem no nosso entorno. Né? Em todos os lugares, né, você tem um supermercado um pouco menor, né, aqueles fornecedores, quem tem feira próximo, né, hoje em dia as feiras estão proibidas, mas os fornecedores das feiras estão fazendo entregas. Né? Hoje todo mundo tem um telefone, um WhatsApp, então todos eles também estão precisando ser ajudados. Né? Então, por que não comprar do pequeno produtor que teve uma perda grande, né? Que também não está podendo expor seus produtos, mas ele tem aqueles produtos. Né? Então, valorizar os pequenos mercados, os pequenos produtores, porque quando a gente fala de alimentação, a maioria é pequeno. Né? Salvo raras exceções, mas a maioria é pequena, e a maioria teve uma grande perda, né? Então, é importante que a gente também valorize isso. Valorizar os alimentos que estão na safra. A gente encontra na internet tabelas de safra. E aí, quando você compra um alimento que está na safra, ele tem melhor preço, ele tem melhor rendimento e a parte nutricional dele está muito mais exacerbada. Muito maior. Isso. Não é? É uma aula de nutrição, tá, gente? Também. É um pouco de gestão e um pouco de nutrição. Porque quando a gente fala da gestão, ela começa com a gente, né? Ela começa na nossa casa, ela começa com o nosso orçamento. Então, se eu posso utilizar alimentos que estão na safra, que vão ter um preço muito melhor, por que eu vou utilizar um alimento que não está na safra? Né? Que vai ser mais... Ele vai estar disponível também, com uma menor disponibilidade, mas com certeza o preço dele vai estar muito mais alto. Então, essa parte de utilização ela é extremamente importante. Né? Essa parte de valorização dos pequenos também é muito importante. A gente pode fazer muito por eles. Né? Quem tem um hortifruti perto, né? Que os valores estão menores, né? Ele não tem tanta variedade, mas tem aquele que é essencial. O trivial a gente consegue. A gente está numa cidade. A Cici mora no Rio, tá, pessoal? Esqueci de falar para vocês. Aqui de Resende, a gente acaba conseguindo ter muitos produtores orgânicos. Então, quer dizer, além de tudo, você vai ter um custo melhor. Né? Eu comprei sexta-feira, né, de uma cidadezinha aqui perto, aqui em Resende mesmo,
E veio inhame, tangerina, mandioca, a banana. Então, quer dizer, é tudo orgânico, olha que beleza. Né? A gente Exatamente. tira um pouco de agrotóxico da vida. Ele mandou as fotos, quando eu vi as fotos, eu falei, gente, olha que beleza. Então, é tentar. Eu compro em hortifruti, mas quando eu recebi esse contato, né, desse fornecedor, eu falei, tá aí, eu vou experimentar. Estou compartilhando com meus pacientes. Isso é Claro. muito gostoso, que às vezes você tem um contato, você pode estar, ó, recompartilhando, né, com as pessoas, contatos de pessoas que possam estar nos ajudando. Com Beleza, certeza. Ceci? E a gente não faz ideia, desculpa, a gente não faz ideia do quanto isso deixa esses fornecedores felizes, né? Porque Sim. é muito dolorido, né? Você ter toda uma produção e você não ter como escoar essa produção, né? Então, nesse momento, então, mais ainda, se nos momentos normais, né? A gente já deve valorizar os pequenos. Nesse momento agora, onde eles também estão passando por muitas dificuldades, né? E aí, mas por que eu vou comprar caqui se eu não vou consumir tanto? Eu posso fazer um doce, eu posso fazer uma geleia, eu posso fazer uma compota, não é? Ao invés de eu comprar uma industrializada, eu faço uma natural. Né? E aí, quando me dá, como a minha Nutri fala, quando dá vontade de comer aquele doce, né? Eu como uma coisa que é mais natural, eu estou minimizando o consumo do açúcar, né? Industrializado. Isso é perfeito. E nisso tudo, eu gostaria que você falasse também na questão da segurança alimentar, do que a gente está comprando, como que a gente deve higienizar esse hortifruti, como que a gente deve armazenar para a gente ter, né, esse controle de qualidade dentro da nossa casa. Eu digo assim para todo mundo, né? A gente tem aí uma turma, ó. Marcinha Monteiro está aí, Tereza Stefano, Márcia Soares, é um grupo de nutricionistas que nós trabalhamos, todas mandando beijos. Então, eu falo sempre assim, nós trabalhamos muito tempo em empresa, né, em indústria, e as pessoas olham para a comida, nossa, foi comer aquela comida horrorosa, tem muita gente aí de fábrica. E aí eu falo, gente, comer de fábrica, no trabalho quando você tem um restaurante na empresa, é a maior segurança alimentar que você tem. De repente você não vai gostar do cardápio, né? Mas tem muito restaurante, não são todos, né, Ceci? Mas a gente sabe que não tem todos esses cuidados. E hoje, como a gente está comendo mais de casa, quais são as dicas de segurança alimentar que você dá aí para esse grupo que está nos ouvindo? Eu ouvi outro dia, estava ouvindo, a gente ouve um monte de coisa, né? Esse momento também está sendo interessante para a gente ouvir vários colegas falando, não é? Ouvir outros cientistas falando a respeito, né? E eu estava ouvindo uma entrevista, né? E o entrevistador estava falando assim, mas como é que é essa história de agora eu tenho que lavar tudo, né? E eu falei assim, mas a gente sempre teve que lavar tudo, né? A gente não fazia, não tinha esse hábito. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo consultoria num restaurante e eu observei um cliente assim muito atento para a parte interna do local, né? E um dos funcionários estava lavando as latinhas de refrigerante. Aí eu perguntei se eu preciso de alguma coisa. Ele disse, não, eu estou aqui admirado. Ele lava todas as latas, eu disse, e as garrafas também. Né? Então, essa é uma prática, né, que é o normal quando a gente fala da segurança, né, tanto dos alimentos, como de uma forma mais ampla, que é a segurança alimentar, que são todos as outras embalagens. Né? Então, o normal seria que isso fosse feito. Tá? Então, eu disse, a gente tem que procurar buscar o lado positivo. Né? É horrível, mas e qual é o lado positivo? Eu ter a garantia de que dentro da minha despensa, dentro do meu armário, todas as coisas estão higienizadas, estão seguras. Elas não vão me trazer risco. Né? Então, são as embalagens, né? São os alimentos. Então, a lavagem ela é simples, não tem nada de complexo. Ela é trabalhosa, concordo plenamente. Então, para quem tem uma família grande, quem faz compras frequentes, dá muito trabalho.
como sempre deu. Né? Então, como todos os especialistas, os infectologistas falam, né? Água e sabão é o básico, né? E para os hortifruti, para os legumes, para as frutas, o hipoclorito posterior, né? Ah, posso só jogar no hipoclorito? Não, porque o hipoclorito é um complemento. É igual a lavagem das mãos. Posso fazer só a utilização do álcool gel? Não, o álcool gel é o complemento. Né? Você higieniza com água e sabão, você sanitiza com álcool gel. No caso dos hortifrutis, legumes e verduras, você higieniza com água e sabão e você sanitiza com hipoclorito. Aí você tem uma cadeia completa e a certeza de que o teu alimento vai estar seguro. Tá? Dá uma dica aqui bem importante, que todo mundo gosta de fazer. Vinagre. Me veio agora. O vinagre... O vinagre é que todo mundo usa. O vinagre não tem o poder de sanitização como o hipoclorito tem. O vinagre já foi usado, tá? Houve uma época que se usava porque ainda não se tinha chegado na eficácia do hipoclorito, né? E hoje em dia você usa o vinagre mais para as larvas, nas folhas. Então, na verdade, você faz uma operação tripla. A higienização com água e sabão, a sanitização com vinagre para as larvas e com hipoclorito para os micro-organismos. Entendeu? Então, e aí você vai fazer como? Mas posso pegar o pé de alface e passar uma água e jogar dentro do hipoclorito? Não, porque os resíduos mais grossos, as larvas também, vão estar lá no meio do pé do alface ou de qualquer outro folhoso. Né? Então, dá muito trabalho. Você vai ter que lavar folhinha por folhinha, mas esse é o ideal. Né? Isso é muito bom. E vamos nós. Como que você acha que as pessoas podem colocar isso tudo, como você está falando, dá trabalho, como que ela pode, qual é a dica que você nos dá para tornar essa ação mais leve, mais prazerosa? Quando eu falo assim do planejamento, né? Você pode fazer o planejamento no papel e o planejamento na prática, né? Então você já sabe o que você vai fazer para a sua semana. Eu já sei o que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta. É claro que de vez em quando acontece um imprevisto e eu tenho que mudar aquele meu planejamento, né? Mas quando eu vou para a cozinha, eu também tenho um planejamento prático, né? A gente chama muito na gastronomia do mise en place, é o pré-preparo daquilo que eu vou fazer. Né? Então, eu separo todos os ingredientes para começar a fazer o prato. Isso agiliza muito a atividade. Né? Uma outra coisa que eu posso fazer é fazer um pré-preparo para o que eu vou utilizar durante a semana. Então, por exemplo, eu posso tratar as carnes e já deixá-las temperadas. Eu posso fazer os carboidratos, como uma lentilha, um arroz, um grão de bico, e já deixar na geladeira. A minha Nutri me ensinou, por exemplo, que os carboidratos, quando eles são refrigerados e congelados, o índice glicêmico cai. Certo, Nutri? Isso aí, então, bonitinho. Na verdade, a gente faz uma troca, gente. É uma troca de saberes. É um escambo muito bom dentro da nutrição. Pois né? Hoje em dia está muito em moda as permutas. Né? Então, nós dois somos um exemplo muito eficaz dessa permuta. Então, eu posso já deixar as bases, né? Os molhos podem estar prontos na geladeira, as carnes podem estar temperadas. E, com isso, o trabalho da cozinha vai ficar mais leve, né? Vai ficar mais tranquilo, porque eu vou precisar só fazer uma finalização. Aí, com isso, eu vou conseguir equalizar melhor as minhas atividades, que são inúmeras. Né? Muitas vezes eu moro sozinha, então eu faço comida para mim. Né? Mas muitas vezes eu pego, nossa, mas já são meio-dia e eu tenho que ir lá na cozinha fazer alguma coisa. Né? Mas eu também faço esse exercício, né? Até porque eu tenho que testar conceitos, né? Melhorar esses conceitos e otimizar os ensinamentos que eu vou passar para os meus alunos, para algumas pessoas que me pedem alguma orientação ou alguma consultoria.
Hoje em dia, em função da universidade, essa atividade ela é muito reduzida, mas de vez em quando alguém me pede uma opinião, me pede algum tipo de trabalho que eu consigo fazer. Tem algumas perguntas que eu vou aproveitando só esse contexto, tá? A Jéssica já falou bonitinha, que ela lava folha por folha, nota 10. Muito bem. A Cristina está perguntando quanto tempo de molho no hipoclorito? Para os mais resistentes, entre 10 e 15 minutos, ok? Para os mais sensíveis, como kiwi, morango, o que você vai fazer? Você vai lavar uva, você vai lavar com água, né? E vai mergulhar, tipo, 2 minutos e tirar do solução. hipoclorito, tá? Isso. Uma coisa muito importante, né, que a gente surgiram várias dúvidas, né? Eu já ouvi algumas lives a respeito com relação aos ovos. O que eu faço? Né? Porque a orientação você higieniza quando for utilizar. Ok, mas em tempos de pandemia eu faço o quê? Né? Porque a casca do ovo ela é muito porosa. Então, se eu faço a higienização e eu guardo na geladeira, o hipoclorito vai ser absorvido, porque eu abro os poros da casquinha do ovo. Então, o que eu tenho ouvido põe dentro de um recipiente fechado, põe na geladeira, não é na porta da geladeira, né? Isso a gente já aprendeu. E aí, quando a gente vai fazer a utilização, a gente faz essa higienização. Tá. Alguns itens, como inhame, cebola, banana, quando você coloca... Isso é tudo pergunta que eu já estou notando que hoje eu estou sem assistente, tá? Quando a gente vai lavar inhame, cebola, banana, quando lava, deixa de molho, faz tudo bonitinho, o tempo de durabilidade é menor. Qual é a dica? A dica é você fazer essa sanitização, não é? Você colocar num local arejado para acontecer a secagem, né? E você colocar na geladeira. É claro que vai ter uma redução de durabilidade, porque, afinal de contas, a umidade fica maior. Isso faz com que o alimento dure menos. Então, a dica é fazer uma refrigeração para que esse tempo aumente um pouquinho de durabilidade. Temos mais uma perguntinha aqui. A Ana está perguntando que pôr de molho no bicarbonato por 45 minutos e depois no vinagre, está correto? Não, assim, não é que esteja incorreto, entendeu? Mas a sanitização ela vai ser mais eficaz se você fizer com o hipoclorito. Não é que seja errado, entendeu? Mas você vai ficar mais seguro com relação à eliminação dos micro-organismos se você usar o hipoclorito. O que você daria de dica para esse momento, para as pessoas priorizarem em suas listinhas de compras? Eu fiz uma live aqui com a Denise, eu não vi se a Denise está até presente, que ela deu umas dicas bem legais, ela é personal organizer, como organizar a geladeira e tudo. De a gente ter uma listinha na porta da despensa ou do armário, da geladeira, com os itens que tem, para aqueles casos que eu tenho 5 na minha casa. Então, na hora que eu vou procurar uma barra de chocolate para fazer uma sobremesa, eu não acho. Então, ela deu a ideia da gente ter uma listinha na porta da geladeira, da despensa, onde a gente coloca os ingredientes. O que a gente deveria priorizar? Quem zerou, por exemplo, né? Eu que cozinho, mas quem pega sempre, quando eu vou pegar para fazer a receita, cadê? Não tem. Então, reforçando, essa é uma dica importante para esse contexto aqui que a gente está enfatizando. Claro. O que você prioriza, como você falou? Vou na rua e poderia estar comprando uma série de produtos, vamos diminuir, vamos comprar menos para economizar no nosso bolso, para a gente poder colocar essa criatividade em prática. O que você daria de dica hoje, Ceci, dona de casa, indo para a cozinha, o que não pode faltar na lista de compras? Que é uma coisa importante. Essa orientação da personal organizer é muito importante, né? Para que você
saiba exatamente aquilo que você tem no seu armário, na sua despensa, na sua geladeira, né? Isso faz Olha com aqui. que... Deu saudade aqui, Tereza, Marcinha, a gente usar o nosso Tech Food, que a gente tem todo o estoque de um restaurante dentro do sistema. Olha, agora a gente tem que fazer em casa. Isso faz parte da gestão, né, do nosso negócio, que é a nossa casa. Né? Então, eu preciso saber o que é que eu tenho no armário, eu preciso saber o que é que eu tenho na geladeira. Né? Então, o que é mais durável? Né? Os cereais, são os grãos, os enlatados, são mais duráveis. Então, são produtos que eu posso ter uma quantidade um pouquinho maior, né? Para quê? Para que eu não precise ir toda hora à rua, até porque a gente tem a obrigatoriedade aqui no Rio, então nós estamos com limitação de saída, né? E para que a gente não precise ficar pedindo para quem pede de delivery a todo momento, porque existem as taxas de entrega, né? Isso tudo é dinheirinho que vai embora. Ah, Ceci, mas eles só cobram R$2. Ok, multiplica R$2 por 4 meses. A gente já está 2 meses, soma mais 2. Aí você vai ver que isso, em algumas situações, é significativo. Tá? Então, os mais duráveis, tá? E assim, quando você faz o planejamento, como eu falei inicialmente, você já tem ali tudo escrito. Então, você dali faz a sua listinha e você já sabe o que você vai comprar. Tá? É claro que você vai deixar assim, pode ser que me dê vontade de fazer um prato específico. Ok, eu vou deixar os ingredientes daquele prato específico, mas não precisa deixar dos 10 pratos específicos que eu gosto de fazer. Tá? Afinal de contas, a gente também precisa manter a nossa saúde, né? Nosso equilíbrio nutricional. Então, eu daria a dica, assim, os menos perecíveis, a gente ter uma quantidade um pouquinho mais significativa, a gente fazer esse planejamento, porque na hora que a gente faz o planejamento, na hora que a gente fazia o Tech Food, que a gente colocava as fichas técnicas, saía todo lá o nosso pedido. O conceito é o mesmo. Eu só vou escrever, não tenho o Tech Food no meu notebook, mas eu vou escrever tudo aquilo que eu preciso. Tá? E principalmente também eu organizar, seja no armário, seja na despensa ou na geladeira, a ordem em que eu preparei esses pratos. Porque senão eu posso esquecer aquela preparação lá no cantinho da geladeira, e aí se eu não esqueço e vou perder. Né? E toda perda, por menor que seja, ela significa alguns reais. Então, nesse momento, eu já ouvi muita gente falar, eu refiz todo o meu orçamento financeiro. Aí dá vontade de perguntar assim, você otimizou e organizou o seu cardápio? Né? E aí, mas precisa? Claro que precisa. Né? Porque na hora em que eu faço a utilização total daquele determinado ingrediente, eu estou otimizando o meu gasto financeiro. Né? Já me peguei assim, quantas coisas... E eu vou poder fazer isso aqui dessa parte, né? Até esquece, né? Exatamente. Vamos fazer uma lasanha de abobrinha. Ok. E o miolo eu faço o quê? Faço o molho junto com tomate e uso nessa abobrinha. É uma forma da gente fazer com que... Otimizar, exatamente. Entendeu? E nutrir. Você otimiza o produto e você está enriquecendo o valor nutricional. Márcia Andréia falou para não esquecer do prazo de validade, tá? Com certeza. Isso é fundamental, né? Por isso que eu falei, os menos perecíveis, que são os cereais, os enlatados, eles normalmente têm uma validade um pouquinho maior. Então, eu posso estocar um pouquinho mais. Não tanto, não precisa exagerar. Né? O mundo não vai acabar. Né? Mas ele está meio tremido, mas a gente não precisa fazer esses estoques que a gente, no início, quando se começou a falar do isolamento, né? Eu fui no supermercado, acho que no dia 12 ou 13 de março, nossa senhora, eu me assustei, né? Com os tamanhos dos carrinhos que eu via nos caixas de supermercados. Mas para que isso? Né? Não existe, não tem essa necessidade. Mas é claro que, assim, era um momento novo que a gente estava passando. O início a gente estava ainda muito perdido, né? Exatamente. Mas a preocupação...
nada como esse momento para a gente exercitar essas situações, entendeu, Dani? Eu fazer a gestão, eu faço tão bem a gestão aonde eu trabalho, então eu vou trazer todos esses ensinamentos para dentro da minha casa, para fazer uma boa gestão da minha casa, do meu orçamento, das minhas despesas, né? Priorizar, né? Sim. Outra coisa que eu acho assim, importante, que eu vejo sempre muito pacientes falando, e eu sinto isso na pele, né? Eu cozinho. Então, um gosta de frango, o outro não gosta do filé, o outro não gosta da sobrecoxa, eu como isso, eu não como aquilo. Como que uma família pode estar otimizando um cardápio para a mulher não ficar doida? Ah, tem que fazer várias comidas. O que eu faço? O que eu coloco? Quais são as dicas? Porque eu tenho escutado isso muito de reclamação. Ai, dá muito trabalho, porque tem que fazer várias comidas. Eu estou de dieta, a fulana não está de dieta. Gente, vamos respirar, porque acaba sendo um problema. A pessoa gera, isso estressa muito a Sim. pessoa. Né? Ir Uhum. para a cozinha, ah, o que eu vou fazer amanhã, como você falou. Quando ela já consegue organizar, né? Eu botei aqui com os meninos, antes até de começar a pandemia, merenda. Vamos escolher quais são os bolos que vocês gostam? Porque aí Isso. facilita o meu trabalho. Porque eu faço o bolo de banana, um gosta, ah, é hoje de banana, então vocês já sabem. Qual é o bolo que pode? Então, esse todo mundo come? Então, é esse que vai ser feito. O que a gente Isso. pode colocar para refeição para essas pessoas? Tem a pessoa que é fitness, que está em casa, tem a criançada que come demais, e aí o pessoal acaba dando aquela desculpa assim, ah, mas eu tenho que fazer comida para meu filho, eu tenho que fazer, então eu fujo. Qual é a dica que você está dando também nessa organização da família em casa, É. planejando esse cardápio? Então, quando a gente fala desse planejamento, né, e aí a Márcia André, se estiver aí, ela vai lembrar bem, né, que esse era um trabalho que a gente fazia, e você também deve lembrar, né, que era quando a gente tinha um determinado cliente, o que a gente normalmente fazia, né? A gente elegia uma comissão, né, na empresa, onde quer que fosse, né, e a Ai, até gente arrepia. negocia. Oi? Isso até me arrepia. E o que a gente fazia, né? A gente levava um modelo de cardápio e a gente negociava, né? E é Sim. claro que tem que haver um bom senso, né? Uma abrir mão daqui, uma abrir mão dali, né? Então, o Uma ideal é que... negociação, né? Como você falou. Exatamente, como você fez com os seus filhos. Vamos sentar? Vamos pensar junto, né? Então, tem dois que precisam fazer um certo acompanhamento em relação a alguma demanda, né? Ah, preciso ter menos sal, não pode ter muita gordura. Então, a gente vai equalizar. Então, nesse momento, né? E o ideal é que esse momento seja um projeto piloto e que ele depois se perpetue, né? Então, vamos cozinhar Sim. usando uns temperos mais naturais para não ter que usar tantos industrializados, né? Vamos com esses temperos não usar tanto sal, né? Vamos aproveitar as gorduras mais saudáveis, né? E menos danosas para o nosso organismo. Então, é um momento em que você vai aproveitar para estar com a sua família, né? Para planejar junto e para que também as pessoas entendam isso que você está reclamando, que dá muito trabalho, né? Então, mas esse prato, olha só, esse prato dá muito trabalho, eu vou fazer só para você, né? O frango, ele é o mesmo. O peito, a coxa, a sobrecoxa é frango. Então, vamos lá, vamos É isso equalizar. mesmo. Opa, deu uma congelada aqui na cestinha e voltou. Opa! Não, entrou uma ligação aqui. De Ah, tá. maneira que Coisa de aniversariante. a gente é verdade. De maneira que a gente consiga, em vez de ter 5 opções de carne, por exemplo, eu tenha 2, 3, entendeu? E aí a gente faz uma troca. Ok, você gosta mais de sobrecoxa, mas hoje a gente vai fazer um peito de frango e na semana que vem a gente faz uma sobrecoxa. E aí quem só come o peito vai experimentar, porque às vezes a gente fala assim, eu não gosto disso. Né? Você já comeu? Posso fazer para você?
pode tentar, né? Vamos tentar, vamos descobrir novos sabores. Tá? Agora, ó, o papel da nutricionista, vou falar porque ela está aqui, não é traumas, né? Mas são coisas que a gente aprende. Eu era nutricionista de produção lá na Shell, da dona Tereza, que está aqui presente, e eu, filha única, nunca tinha comido rabada, todas essas comilanças, e quando tinha degustação, eu levava para ela e falava assim, não gosto, você prova ela o quê? Mastiga e cospe, não engole, mas você vai ver se tá bom de tempero, se tá bom de sal. Olhava assim, mas são coisas que isso te acrescenta, você cresce, né? Então, quer dizer, e ninguém precisa desses momentos. Mas provar agora é o exercício, né? Testar, experimentar novos sabores, né? Nosso papel sempre foi e às de vezes degustar. A gente descobre que não é nada daquilo que a gente imaginou, né? Também tinha os meus tabus alimentares e que ao longo do tempo eles foram sendo quebrados, né? Por quê? Porque eu me permiti experimentar, eu me permiti, né, que alguém dissesse assim, posso fazer para você experimentar? Não, tudo bem, né? E a gente vai descobrindo assim um leque maravilhoso de coisas novas, quer dizer, novas para a gente que nunca tinha comido, né? Mas coisas que estão aí e que a gente pode aproveitar. Não sei se é sua amiga, ó, blog Tempero da Vida já botou prática. É a comida que tem, você vai comer, ponto final. É isso, eu fico com fome. Eu tenho muito desses dias aqui, entendeu? Não dá. É a vidinha, é só isso que tem? Querida. Oi? É a Vidinha, é Rosane Vidinha. Ah, Vidinha, já escreveu aqui, Rosane. Isso. Então a gente tem muito disso. Ai, não gosto, não. Então é um momento, eu acho que para equalizar isso na família, né? Vamos experimentar, vamos testar. E é muito, muito importante. Eu acho que você, né? Quando você começou a mandar suas fotos para mim, eu comecei a ver, gente, muito ela cozinhando. Eu falei, nossa, é muito gostoso. E como você, várias pessoas estão conseguindo se ousar mais, cozinhar, inventar, criar. E com isso, a saúde está ganhando e muito, porque você consegue fazer mais. Às vezes não dá, eu sei, na correria do dia a dia, né, como que é a sua. Não dá, a pessoa vai comendo uma praticidade, o que o tempo permite, mas hoje, eu acho que com tudo isso que você falou, a gente pode organizar muito bem a nossa vida daqui para frente. Acordar no final de semana, já montar seu cardápio da semana seguinte, faz sua listinha de compras, e aí não acorda com aquilo, ai, o que eu vou fazer hoje de comida? O que a gente faz? Não dá, né? Tem que já ter toda essa programação, não é? Já tá tudo planejado, né? Então, esse é um aspecto, assim, fundamental, né? E, assim, principalmente aquilo que você falou com relação a saber o que você tem, né? Você fez o planejamento, fez o preparo. Outro dia, a gente também, de vez em quando, se pega com essas falhas, né? Eu estava organizando a geladeira e vi um depósitozinho. Falei assim, nossa, o que será aquilo? Né? Eu tinha esquecido. E era um peixe que eu tinha deixado temperado. Eu disse, opa, né? Então, é importante que você tenha essa A gente já consegue organizar muito melhor. E o que sobrou de um dia, no outro dia, ele pode ser uma nova preparação, não é? Com certeza, né? O ideal... Repaginada. Sim. O ideal é que você faça um planejamento, né? Que você tenha o menos de sobra possível, né? Mas, se sobrar, dentro daquela utilização total dos alimentos, você pode transformar numa outra receita. Tá? Você pode jogar um molho diferente, você pode, sobrou um pedacinho de carne, por que não fazer um desfiadinho, um moído, né? E aí você já faz uma outra preparação, né? Como eu fiz. Eu fiz o cuscuz de couve-flor, né? E guardei o talo. Cozinhei e guardei o talo. E uns 3 dias depois foi que me deu a ideia de fazer o purê de couve-flor, que ficou uma delícia.
entendeu? Olha só, a Rosane colocou mais uma dica aqui, ó. Acho que as empresas que trabalham com verduras e legumes higienizados e fatiados devem baixar o preço e facilitar daqui para frente. Eu acho que assim, esse vai ser o momento, né, em que a gente vai ter que repensar uma série de coisas, né? Com todos esses experimentos, essas novas atividades que a gente está tendo que desempenhar, né? A cadeia toda vai ter que se reinventar, vai ter que repensar. Eu tenho dito muito assim, que a gente vai, quando a gente puder sair, quando a gente puder retornar às nossas atividades, a gente vai ser igual um bebê. A gente vai ter que aprender a falar, a andar, a correr, né? É uma metáfora, mas a gente vai ter que repensar uma série de coisas, né? Os fornecedores, como a Rosane está falando, né, vai ter que entender que ele vai precisar flexibilizar alguma coisa, né? Que ele vai precisar reduzir um pouco a margem de lucro dele, porque as pessoas começaram a conhecer esse processo, né? E a rotina vai ser criada. É como eu falei, a gente está fazendo um projeto piloto e que depois esse projeto vai virar uma rotina. Não na sua totalidade, é claro, mas algumas coisas elas vão ser continuadas, né? Essa semana eu fiz uma experiência, né? Para mim, assim, um grande tabu olha o tempo, tá dando. Um grande tabu para mim era pão. Né? Eu adoro pão, minha nutri briga comigo, ela não pode ouvir isso, mas eu fazia assim, eu queria tanto fazer pão, né? Mas não tenho essa expertise, né? Tentei uma primeira vez com terror, né? Não joguei fora, tá? Moí, fiz a base de um empadão, para você ver, né? O pão ficou duro, moe e faz a base do empadão. Faz farinha de rosca, enfim. E aí eu peguei uma outra receita e fiz uma focaccia. Até mandei para você a foto, né? Ficou maravilhosa, né? E aí a gente vê assim, dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer, né? E assim, ficou super leve, ficou gostoso. E às vezes a gente assim, como é um pão diferente, às vezes ele tem um custo maior. E aí a gente vê que eu não preciso comprar tão mais caro se eu consigo fazer em casa. Eu não vou conseguir fazer todas as vezes. Tá, mas eu não como focaccia todo dia. Eu como em uma eventualidade, né? Então, é um reaprender, é uma reinvenção e é um pensar diferente em tudo isso. Aqui a Fátima, deve ser Maria de Fátima, falou que ela faz muito bolinho de arroz. Olha que delícia! Adoro. Tudo que a gente perde. A Helena falou que ela perde... Só um minutinho, eu estou andando aqui, mas já estou falando, tá? Que ela faz fritada no dia seguinte, ela faz recheio de empadão, de tortas, né? É isso tudo que a gente precisa, né, ter nesse momento. A gente reinventar, colocar coisas que a gente otimize. Sim. E o tempo também demora. A gente perde menos tempo na cozinha. Você ficaria aqui horas. E quando você começou a falar, gente, a pessoa fica saudosa, assim, né? Eu fazia um trabalho de consultoria. Lembra, Márcia Andréia? Com a Ceci, nós íamos visitar uns buffets chiquésimos, né? Nossa. Tudo lindo, maravilhoso, gente. Quando nós abríamos freezer, nós abríamos, e a Ceci enrolando, e eu ia como se fosse uma assistente dela. Ia só canetando, gente. Então, escolham muito bem os restaurantes, os locais que vocês vão fazer suas alimentações. Porque às vezes é tudo lindo, né? Um tapetão vermelho ali para frente, e nos bastidores o negócio está feio. Nossa, né? É verdade. Olha, nós temos uma surpresa aqui. Nós vamos cantar hoje parabéns. Ai, que lindo. Eu queria que fosse levado. Então, olha. Tem bolo de chocolate. E olha, chocolate, hein? Parabéns pra você. Nessa nossa querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. É Big. É hora. Já.
Ai, muito Olha, obrigada. amiga, Bolinha aí, bolinha. eu confesso que eu tenho... Olha que chique! Isso que é amiga fina, chique, o seu espumante já ali. A ideia, eu tentei, tá? Que fosse chegar até você. Mas a Tijuca tá fechada, isso que me falaram, eu não consigo chegar. Mas eu tentei. Comigo. Então, eu falei assim, vamos fazer um bolo de chocolate, porque eu sei que ela fez o brigadeiro dela. Eu sei que ela está com espumante. Parabéns aí, Ceci. Olha lá. Obrigada, querida. Vamos aproveitar isso aí. Eu também vou mandar para mostrar o brigadeiro que eu fiz, tá? Então. Nós vamos comemorar, vamos fazer a festa. Ah, com certeza. Aqui, ó. Tem bolo aí, tem brigadeiro de colher aqui, ó. Opa! Ai, que delícia, Guarda gente. aí, nós já estamos chegando já. Então, vamos comemorar, porque a ideia de colocar essa live no seu aniversário é que essas pessoas queridas suas, seu filho já mandou beijo, Marcinha, Márcia Soares, Tereza, Rosane, todo mundo que te conhece pudesse estar compartilhando desse momento aqui tão especial. Obrigada, muito obrigada por esse teu carinho. Eu sei que a agenda hoje está apertada aí. Gente, ela vai fazer um monte de lives agora com a família, com as amigas. Eu vou tirar aqui os comentários e nós vamos... Espera aí, desativar comentários para a gente fazer a foto. Ai, Duan, me ajuda aqui a segurar o bolo para fazer a foto. Segura o bolo. Né, amiga? Segura seu brigadeiro. Alguém vem segurar o bolo aqui para mim, por favor? E olha, para eu segurar esse bolo até agora... Aqui, Luca! Olha aqui, só para segurar o bolo aqui na minha direção, que aí a mamãe não consegue. Para segurar esse bolo sem ninguém mexer até essa hora... Só a tia Ceci mesmo. Peraí. Ó. Ih, não consigo. Segura aqui para mim. Alguém bate daí pra gente? Peraí. Não consigo bater. Aqui? Alguém bate pra gente? Opa, ele desligou aqui o celular. Não. Espero que alguém tenha batido pra gente, que eu não consigo. Tá bom? Olha, tá 1000 beijos. Eu te agradeço. Agora só a gente. É muito bom estar com você sempre, né? Obrigada pela homenagem, pelo carinho e obrigada a todo mundo que esteve presente, que me mandou beijos, que me mandou parabéns, né? O carinho de vocês alegrou meu dia durante o dia inteiro, né? E alegra sempre. Então, sempre que quiser, eu estou aqui disponível. Com certeza, vamos planejar muitos outros eventos e acabe logo isso, que eu estou morrendo de saudade, louca para ir trabalhar com você. Com certeza, beijo grande, uma noite muito abençoada para ti. Fica com Deus. Beijo. Obrigada por tudo. Obrigada. Tá? Te amo demais. Fica com Deus. Tchau.